Bom, olá pessoal, eu estou aqui para falar com vocês, mostrar para vocês uma aula que eu preparei para os alunos, para os meus alunos, em que, como eles apresentavam muita dificuldade em transpor um circuito elétrico que está no papel, quer dizer, um esquema, um diagrama elétrico, para um protoboard, aí eu preparei essa aula exatamente para suprir um pouco essa dificuldade, tá? Mas aí eu resolvi fazer um elo, até porque nós estamos aqui num período de quarentena e as aulas estão sendo realizadas à distância, né? Então, nós não podemos desenvolver medidas no laboratório. Diante disso, é interessante que vocês conheçam o site experimentos remotos, onde você pode acessar experimentos que estão acontecendo, mas em um determinado laboratório, remotamente, e você vai poder acessar esse experimento e realizar medidas remotamente, tá? Esse laboratório remoto é o laboratório RexLab, tá? E tá aqui para vocês, deixa eu minimizar isso aqui, tá? É esse laboratório. Deixa eu aumentar essa tela, chama-se RexLab. Tá? E nele você vai encontrar aqui alguns experimentos, tá? E cursos também. E, particularmente, eu vou trabalhar com esse painel elétrico. Tem vários experimentos, como você pode notar aqui, ó, e não só de física, como na área de biologia, enfim, em outras áreas do conhecimento, tá? Então, vale a pena conhecer, vale a pena acessar, principalmente quando a gente não tem a oportunidade de desenvolver a parte experimental. Agora, nesse período difícil que a gente está passando, é uma ferramenta muito útil e que eu tenho utilizado com os meus alunos. Então, aqui, por exemplo, tem um painel elétrico, é esse painel elétrico que vai me ajudar a realizar experimentos de verdade, tá? Então, vou tirar medidas, vou fazer uma série de coisas, e com esse experimento eu vou desenvolver, a partir do esquema elétrico que ele apresenta, uma simulação no Tinkercad, né, através da simulação com o protoboard. Tá? Então, vou acessar aqui o RexLab, só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona. Tá? O pessoal da UFSC, Campus Araranguá, que desenvolve esse projeto, é um projeto excelente, né? Vale a pena vocês conhecerem. O endereço está aqui, ó, rexlab.ufsc.br, e eu estou entrando no laboratório 1, que é o painel elétrico. Vou acessar. Se alguém estiver utilizando, eu vou esperar um tempinho, porque existe uma fila, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter um esquema elétrico desse painel, e eu vou, por exemplo, ligar duas chaves aqui, tá? Essa chave, por exemplo, onde é que está? S1, tá? E vou ligar S7. Vamos ver o que vai rolar aqui, qual é o diagrama de energia que a gente vai ter aqui, o diagrama elétrico, desculpe. Tá? Esse é o diagrama elétrico que ele oferece. Tá? Um outro diagrama que ele pode oferecer, S2 e S5, por exemplo. Está aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com esse circuito para começar, que ele é bem simples, tá? Eu já vou puxar aqui, eu vou recortar essa figura e puxar para que a gente possa trabalhar em cima dela, tá? Porque o experimento vai sair do ar, e aí eu não vou poder, eu tenho 4 minutos, 3 agora, 3h58 para fazer o experimento, fazer a montagem, então eu não vou ficar ocupando esse espaço, né, do experimento, mas vou tirar aqui algumas informações que são importantes. Então você pode perceber que aqui abaixo tem uma tabelinha dos valores
que ele oferece de corrente, tensão, algumas tensões, enfim. O interessante é que se você notar aqui, ó, por exemplo, essa chavinha aqui é a que está ligada, né? Então, onde é que está a medida de A5? Vamos achar aqui, tá? Olha, a chave A5 está aqui. Ela está pegando esse resistor, vamos aumentar o zoom, de 120 ohms, tá? Então, ele está pegando essa corrente que passa aqui, que obviamente é a mesma que passa aqui, mas que esse é um painel, você tem perdas, uma série de coisas que pode não ser exatamente coincidente esses valores. Porque se você pegar nessa tabela, o A7, ó, ele não está dando o mesmo valor que o A5. E o A5 é um circuito sério, deveria dar o mesmo valor. Está aqui, ó, 17 e 96, 98 é esse valor da tabela aqui, e 18,3 é esse valor da tabela aqui. Depois ele oferece um valor de V1 e V2. Ele só tem 2 voltímetros nessa montagem. Não confunda o índice aqui com o número do resistor, tá? Não tem nada a ver. Então, V1 está aqui, ó. O que ele está me oferecendo é exatamente o valor da tensão VS, tá? Então, esse V1 aqui é igual à tensão dessa fonte. E o V2 está aqui, ó, é a tensão sobre o resistor, a diferença de potencial sobre o resistor, tá aqui, ó, R7, tá? Então, o V2 está em cima deste componente, a DDP entre esses terminais, A5 é essa corrente e é essa corrente que deveriam ser as mesmas, mas que dá uma pequena diferença aqui, tá? Então, eu vou recortar essa figura, vou recortar, deixa eu fazer um recorte dela aqui, pegar a ferramenta de recorte, tá? E vou recortar essa figura que aparece ali naquele cantinho, tá? Então, essa figura, junto com a tabela, tá? Eu vou recortar aqui, ó. Ok? Já fiz aqui, liguei essas duas chaves e vamos só separar esse circuito. Então, beleza. Então, vou abrir aqui um documento em Word. Tá? Eu tenho um relatório para isso, que depois eu vou colocar o acesso com print screen de tela, caso você não tenha muita possibilidade de entrar no site do RexLab, tem um endereço para que você faça, conecte chaves diferentes. Mas, se você quiser alguns exemplos, eu tirei alguns print screens para você resolver, tá? Então, eu tenho aqui o circuito que eu vou montar, vou minimizar essa tela aqui, vou deixá-la paralela, vou minimizar esse, e vou também agora trazer para vocês o ThinkCard, tá? ThinkCard é um software que também vai estar o link no relatório, também aí embaixo, no YouTube, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, a possibilidade de simular em protoboard essa medida. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa, que é o seguinte, ao invés de eu associar amperímetro, etc., eu vou, a partir da medida de tensão que eu tenho neste componente, eu vou determinar a corrente que passa aqui, tá? E posso determinar também, a partir desse resistor, a corrente que passa aqui, que deve ser a mesma. Tá? Mas aí eu vou montar duas tabelas no Excel, uma tabela dada pelo RexLab e uma tabela que o ThinkCard está oferecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar aqui um protoboard. Tá? Opa, tá vindo aqui, tá o protoboard aqui. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a bateria. Lembra que a tensão que eu estou aplicando aqui é de 12 volts, 12,2. Eu vou puxar aqui baterias para conseguir os 12 volts. Então, seriam... Aqui eu posso aumentar o número de baterias, tá? 4 pilhas de 1,5, dá 6 volts. Eu vou acrescentar mais um aqui, também. Vou girar com mais 4 baterias, me dando 6 volts. Então, 6 volts daqui, com 6 volts dessa, eu vou ter, vou juntar um pouquinho mais perto, colocar mais perto aqui, eu vou ter a tensão que eu preciso, que é na faixa de
12 volts. Ok, então, olha, vou ligar o terra. Aqui, primeiro eu vou associar as duas fontes, né? Eu preciso disso, ok? Para poder dar os 12 volts que eu quero. Aí aqui eu vou conectar o terra nessa linha. Lembra que protoboard, essa coluna toda aqui, ó, é ligada, tudo conectado entre si. Opa. E aqui eu vou conectar o positivo da minha bateria, ok? Então aqui eu tenho o negativo e o positivo, que são esses dois extremos aqui. Eu vou seguir exatamente a ordem do que está aqui. Tá? Eu vou inserir aqui dois resistores. Um vai ser 560, ok? Só que está em quiloohms, eu quero em ohms. Tá? E vou colocar outro resistor aqui, que tem que ser 120. 120 ohms, ok? Pronto. Agora, eu vou fazer as associações que eu preciso, tá? Eu preciso, olha, do resistor que está aqui, que é a linha de terra, sai do terra um resistor de 560 ohms. Olha, deixa eu esclarecer, a ordem não altera, tá? Mas como a gente está querendo transpor um circuito que está aqui para o protoboard, eu vou seguir exatamente a ordem para vocês entenderem o processo, tá? Então, olha, do terra vai sair um resistor, vai ter um terminal no terra, e o outro terminal eu deixo em qualquer ponto do protoboard. Essas colunas aqui, ó, elas são ligadas entre si, tudo verdinho aqui, ó, estão ligados entre si, todos na vertical. E essas são na horizontal. Estou usando só essa como terra e só essa como o mais V. Aqui eu posso fazer conexão entre dois componentes. Esse, por exemplo, um terminal do resistor. Tá? Vem aqui, por exemplo, ó, eu coloco o resistor de 120, que sai aqui, o outro terminal vem para esse resistor, que vai ser o R5 aqui, ok? O que falta? Conectar esse resistor no mais V, e eu vou fazer isso por um fio. Ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer de procedimento? Eu vou colocar um voltímetro para medir a tensão aqui, nesse componente. Depois, como eu sei que a tensão total eu vou medir tá na faixa aqui de 12 volts, eu posso tirar esse valor de tensão por diferença, né? Então, a tensão desse mais a tensão desse, ou seja, a DDP aqui mais a DDP aqui, vai me dar os 12 volts que eu tenho aqui. Se eu tiver essa tensão e tendo o valor dessa resistência, eu posso calcular essa corrente. Vai ser a mesma que circula aqui. Mas como ele dá aqui correntes em A5 e A7 diferente, eu posso ver por diferença dessa tensão em relação ao total, eu tenho desse resistor. Tendo o valor de tensão nesse resistor, eu posso ter a corrente nele. Então, eu tenho o I7 e o I5 que devem ser iguais, tá, minha gente? Não, via de regra, eu não faria isso, mas como ele oferece separado aqui, eu vou fazer, tá? Então, eu vou aqui puxar um voltímetro, ok? E vou colocar um voltímetro para a medida dessa tensão, ok? Desse componente, eu ligo um terminal dele no voltímetro e o outro aqui, ok? E vou pegar mais um voltímetro, deixar ele aqui do lado, para a gente medir a tensão entre esse ponto, tá? E, por exemplo, entre este ponto do mais V, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, a tensão, a tensão total, ok? Aqui eu tenho a tensão total e aqui eu tenho a tensão no R7. Vamos ligar, tá? Então, você veja, aqui ele imagina um valor de tensão de 10,05 e aqui 12,2. Eu tenho 11,9, que é um valor menor do que esse, e 9,82, que é menor do que esse. Está razoável, deve dar menor mesmo. Então, a gente espera que todos os valores deem abaixo
do valor obtido nessa tabela, inclusive os valores de corrente. Ok. Com esse circuitinho que está aqui, eu vou abrir um Excel, tá? E vou transferir, só que vou fazer o seguinte, antes eu vou fazer aqui, ó, vou colocar um editor, vou inserir aqui uma caixa de texto, tá? Só para colocar os valores de tensão que eu consegui, tá? Aqui e aqui, tá? Vou colocar esses dois valores de tensão, que são os que eu estou conseguindo lá. Então, olha, o V do R7 está sendo igual a 9,82, certo? Que para ele, esse V do R7 corresponde à tensão no REXLAB de V2. Isso aqui é no REXLAB. Tá? Beleza? O VS, para nós, que é o V total, é igual para a gente 11,9. Tá? Deixa eu aumentar aqui, trazer ele aqui para cima. 11,9. Certo? E para o REXLAB, experimento remoto, o V total é igual a VS, que é igual para ele, vamos voltar aqui, é o V1. V1, que é igual a V1, na tabela, que é igual, deixa eu vir aqui para baixo, 12,22, tá? Ok? Então, isso aqui é o que eu tenho para esse componente, deixa eu até arrastar mais para cá, e aqui é o que eu tenho para esse componente, e esse último aqui é no REXLAB. O de lá é no simulador, tá? Ok, então eu vou pegar essa figura, vou recortar ela inteira, do jeito que está aqui, e vou colar lá no meu... vou abrir um Excel agora para a gente trabalhar esses dados, tá? Então, aqui, deixa eu recortar. Ah, ela está aqui ainda, a figura. Ah, não, mas vou recortar já com os valores. Então, eu vou recortar novamente. Vamos lá. Ferramenta de captura. Eu vou recortar já com esses valores, ok? Tá aqui, ó. Pronto. Isso aqui eu vou levar para o Excel, tá? Então, eu já fiz meu simulador, tá tudo certo. Vou minimizar aqui. Vou abrir no Excel, tá? Para vocês, para a gente trabalhar esses dados, tá? Vou pegar uma nova planilha em branco, tá? E vou trabalhar os dados no Excel para a gente poder... vou até deixar ela ampliada assim, tá? E vou colar a figura que eu já tenho aqui, ó. Olha ela aqui, tá? Para não ter que ficar com a tela dividida, fica o Excel grandão aí, com os valores medidos, tá? Então, aqui. E eu vou fazer a minha tabela desse lado de cá, eu vou colocar a tabela do Think Card. E do lado de lá, eu vou colocar a tabela do REXLAB. Ok? No Think Card, eu tenho... Deixa eu só diminuir um pouquinho mais, para pegar mais uma coluninha aqui. Eu tenho V total, tá? E eu tenho VR7. Ok? O que eu tenho aqui, nessas duas colunas, né? Deixa eu diminuir mais um tiquinho, porque eu vou precisar... Até inserir uma coluna a mais aqui, vai. Pronto. Ok. Então, eu vou inserir aqui, ó, o valor da resistência que eu tenho para VR7, que é uma resistência de 560 ohms. O que mais que eu tenho no ThinkCard? Eu posso tirar o valor de VR5, com a resistência de... Vamos centralizar todo mundo aqui, inclusive aqui,
com a resistência de VR5, está aqui a resistência 120 ohms. Ok? Beleza. Deixa eu confirmar lá no nosso ThinkCard que, de fato, a resistência que eu fixei é 120 ohms. E né? Marrom, vermelho e marrom. Marrom é 1, vermelho é 2, marrom é vezes 10 a primeira. Essa é verde, azul e marrom. Verde é 5, azul é 6 e marrom vezes 10 a primeira. Então, aqui é 60 e 120 ohms. Está tudo certinho. Vou parar a simulação aqui e vou voltar. Beleza. O que mais que eu tenho aqui que eu posso tirar? Eu posso tirar a corrente A5, né? Que vai ser para mim o I5. Tá? E posso tirar, vou colocar A5 mesmo, tá? A5. E posso tirar o valor de A7. Posso tirar a partir dos dados que eu tenho aqui. No RexLab, eu tenho esses mesmos valores. Só que no lugar de V total, aqui eu vou colocar o correspondente, né? É o V total lá. É, para mim, no RexLab, V1. O que mais? O VR7, vou colocar esses caras aqui em cima, lá em cima, tá? Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o V2. Né? Esse aqui não tem no RexLab. E o A5 e A6 é exatamente a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou colocar essa tabela aqui, vou deixar ela colorida, amarelinho, que é o valor esperado, tá legal? Deixar tudo centralizado aqui. E essa aqui eu vou colocar uma outra cor qualquer, por exemplo, alaranjado aqui, e tá tudo certo. Ok? Então, eu vou fazer agora, vou entrar com as equações que eu vou precisar usar aqui. Bom, o V total, que aqui é o V1, V1 aqui é 12,22. E o nosso V total está aqui, ó, 11,9. Okay? VR7 nosso, 9,82. Tá? Esse cara eu posso saber como? Eu posso saber da seguinte maneira, ó. V total é igual a VR7 mais VR5. Então, quanto vai ser o VR5? VR5 vai ser igual ao V total menos VR7. Então, vai entrar com essa equação aqui, ó. Essa equação vai entrar aqui. Então, vai ser VR5 igual a V total, que é esse, menos esse cara. Tá? Aqui eu tenho V2. V2 que eu tenho é comparável ao meu VR7. No RexLab deu 10,9. No RexLab, esse A5 deu, tá aqui, 18,3. E aqui o A7 deu 17,9. Ok? Maravilha. Esses dados eu vou comparar depois com os que eu tenho aqui. Fazer erro percentual. Ok, agora vamos ver como é que eu acho. Deixa eu só diminuir essa letra, para não atrapalhar ali. Tá? Eu quero ver como é que eu acho o A5. Bom, corrente. Então, olha, VR5 é igual a R5 vezes I. Que o I vai ser I5, vai. Que é igual ao meu A5. Então, I5 vai ser igual a VR5 dividido por R5. Ok? Então, esse A5, eu tenho que fazer a seguinte conta. É igual a VR5 dividido por R5, que é quem? Aqui, ó, 120. Dividido por R5, que está aqui. Achei a corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso por 1000, tá, gente? Porque no RexLab, você está vendo que está em miliamperes, né? É o time que eles estavam usando aqui.
Olha, o A5 está aqui e o que eu obtive está aqui. Tá? Eu vou depois reduzir os números de casas decimais, está aqui, ó. Tá? Aqui está 18,3, aqui está 17,3. Tá? E o A7? O A7 é a mesma continha que eu vou fazer. BR7 é igual a R7 vezes I7. Gente, eu não faria isso se eu não tivesse que comparar o A5 e o A7, ok? Bastaria um único I aqui. O I7 tem que ser igual ao I5, tá? Vamos ver quanto que ele vai dar aqui no nosso dividido por R7. Né? Então, vem aqui, ó. O A7 é igual a VR7 dividido por R7. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá aqui, ó. Né? Aqui a diferença é nessa casa decimal. Fala, ah, mas por quê? Deixa eu só montar aqui, colocar vezes 1000, né? Porque o multímetro que a gente tem no TICCARD, ele é... Opa! Esqueci. Peraí. 1000 vezes, tá? Não é 100, é 1000. 1000. Mais um zerinho. Ok? Tá. Então, agora eu posso comparar aqui, reduzindo as casas decimais. Tá aqui, ó. Esse com esse. Aqui eles não são exatamente iguais, por quê? Porque o voltímetro que a gente usa tem só 2 casas decimais, tá? E a gente talvez precisasse de mais casas aqui para poder chegar à precisão necessária, tá? Essas aqui são as equações que eu estou usando. Vou separar aqui, vou separar equações aqui, tá? Beleza. Agora, vamos ver aqui como que a gente pode calcular o erro percentual, tá? Ou o desvio percentual entre essas grandezas obtidas e esperadas, né? Erro percentual é igual valor do esperado, eu esqueci de colocar aqui o parêntese, tá? Menos valor obtido, fechou, sobre valor esperado, ok? Tudo isso aqui, ó, vezes 100. Então, eu vou fazer as contas aqui, tá? Vou deixar isso aqui um pouquinho maior, tá? Para você poder enxergar melhor aí na sua tela, tá? Vou aumentar aqui a letra. Pronto. Então, ok. Então, olha, erro percentual. O que para nós vai ser valor esperado e valor obtido? Olha, aqui, nesse caso, eu estou simulando um experimento, tá? Que, na verdade, tinha 12,2 volts e eu não tenho 11,9. Eu vou comparar os dois, imaginando que esse é o valor esperado, tá? Então, vamos ver o mínimo que eu já teria de erro, porque a fonte minha de tensão está abaixo da fonte que o RexLab usa, tá? Então, ó, valor esperado, quem é? Esse cara. Eu já vou colocar aqui, ó, 100. 100 que eu coloquei? Não. 100 vezes. Abro parênteses, tá? Valor esperado, que é esse cara. Menos o obtido, que é esse cara. Dividido pelo esperado, que é esse carinha aqui. Tá certo? Já está vezes 100. Ah, e um detalhe. É a PS, tá? Abriu, valor absoluto, tá? No percentual. Olha, eu já espero no mínimo um erro aí de 2, vou deixar com uma casa só. 2,6%. Eu vou arrastar isso, ó, porque todos eles estão na mesma coluna. Esse último aqui não tem nada. Opa. Esse aqui, ó, não tem nada. Então, vamos lá. Bom, esse eu já espero um mínimo de 2,6%, né? Você vê que o voltímetro aqui já deu uma diferença
considerável, né, com relação a essa tensão obtida lá. Não esqueçam que lá é um experimento real, os resistores todos têm uma tolerância, que eu não sei se é de 5%, não indica isso no painel, 2%, enfim, qual é a tolerância dos resistores lá. Tá? Então, somado a tolerância, somado ao número de casas decimais que eu não tenho para oferecer, eles têm um pouco mais do que eu, mas aqui a gente só usou uma casa, eu não usei todas as casas decimais lá, tá? Que aparecem no experimento real. Então, o mínimo eu já espero 2,6. Claro que aí a tendência é aumentar esses erros percentuais, tá? Então, eu tenho aqui os desvios percentuais em relação aos valores que eu simulei, tá? E que eu vou colocar aqui, e o valor do RexLab, tá? Vejam, a princípio não tem nem muito sentido, né, fazer essa diferença em erro percentual, porque o valor experimental ele já é sujeito a erros estatísticos de medidas físicas, né? E aqui a simulação ela já parte de um valor de tensão diferente. Se eu conseguisse colocar uma tensão mais próxima do que o valor fixado pelo RexLab, talvez a gente reduzisse essas margens de erro, tá? Mas está aí um exercício para vocês desenvolverem, aí vocês podem fazer isso com outros experimentos do painel, pegar o experimento que está aqui, jogar para o painel e fazer, tá? E eu vou colocar também um outro link para acesso a uma aula online onde eu desenvolvi outros experimentos, tá? Do RexLab para que vocês tenham acesso, para que essa aula não fique tão extensa, tá? Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu salvar aqui. Vou minimizar aqui. Opa. Minimizar, peraí. Aqui a pasta já tinha uma com esse nome. Aqui eu vou colocar RexLab Picard. Ok? Beleza. Pronto. Então, estou salvando. Beleza, minimizei. Deixa eu voltar lá para o meu. Onde é que está? A telinha aqui eu não consegui localizar, mas eu já posso agora